Vamos lá. As pessoas falam tanto desse agronegócio de sucesso, mas vamos pegar alguns números para nós entender que a grande maioria desses pronunciamentos e de colocações, elas são mais para abafar algumas situações que podem resultar numa pressão maior, principalmente de investidores, né? Esses pronunciamentos, eles não são reais, não são verdadeiros, mas que criam esse marketing de sucesso que nós vamos ver aqui agora, ó. Custo da safra no Brasil, R$1 trilhão, ok? Então vamos lá, endividamento do produtor rural brasileiro pode chegar a R$1 trilhão no final desse ano. Com o quê? Com os bancos, com os fornecedores de insumos, as cooperativas, ou seja, bancos, instituições extra-bancos e por aí afora vai. Então, e criaram, a partir de inúmeras afirmações, essas questões de abertura de mercado. Eu vi o Fávaro e o próprio Haddad falando, meu Deus do céu, são pessoas sem capacidade para falar sobre o assunto. Eles criaram uma falsa ilusão sobre essa história de abertura de mercado, que somadas a outras afirmações, sabe aquela história assim, da mentira dita várias vezes, ela se torna uma realidade? E criaram esse cenário favorável e positivo que nós sabemos que não é. Esse cenário que eu defini como falsa ilusão de abertura do mercado traz o quê? O setor secundário, parte dele, uma pequena minoria das grandes indústrias são inteiramente beneficiadas. Elas comandam, elas dominam e só elas têm acesso a esses mercados que estão sendo abertos. Depois, setor de insumos. Esse também é beneficiado. Por quê? Porque o produtor rural precisa produzir e a base da produção vem em cima, né, desses insumos, adubos, fertilizantes e até a própria compra de sementes e outras tantas situações. Aí nós vemos assim, bancos e instituições financeiras. Aqui no Brasil a política é voltada 100% para eles. Eles se beneficiam. As políticas são montadas para beneficiar os bancos, através de aporte financeiro para eles, e eles, a partir da cobrança de juros, garantias, né? E a pressão, porque o produtor está descapitalizado e precisa produzir, garante a eles uma alta lucratividade. Então, dificuldades econômicas, por que ninguém fala nisso? Porque o Brasil é um país que trata a política em primeiro lugar, a mentira, a oratória enganosa, o pronunciamento político, o marketing político. E isso recai sobre essa situação. Safra custa R$1 trilhão, endividamento pode chegar a R$1 trilhão. E o risco? E os riscos que não são tratados? E os problemas que estão sendo deixados de lado há muito tempo? Estão sendo desconsiderados porque não é bom falar do problema, isso mostra incompetência, traz insegurança no mercado. Isso para mim é irresponsabilidade, tanto do presidente da República como também do ministro da Agricultura. E não estou falando só desse, estou falando de todos para trás que eu venho acompanhando. Então vamos lá. As dificuldades econômicas, vamos lá. Eu vou citar algumas. Custo elevado dos insumos, oscilações cambiais e dificuldades de acesso ao crédito. Por mais que nós tenhamos linhas de crédito e que o ministro da Agricultura tentou, de uma maneira absurda, e aí mostra o tamanho da incapacidade dele, criar linha de crédito dolarizada, né? Se nós estamos falando de oscilações cambiais, o cara tem que ser louco para fazer uma questão dessas. Depois, políticas públicas desfavoráveis para o agro. Insegurança jurídica e questões fundiárias, política ambiental restrita e desconexa, e aí eu faço a seguinte observação aqui, ó. Embora a sustentabilidade seja importante, políticas ambientais mal formuladas, com critérios rígidos e pouco viáveis em certas regiões. Ou seja, o preto no branco funciona, na prática não funciona. E aí nós temos subsídios e incentivos desequilibrados, né? E aí eu faço uma definição aqui, ó. Em alguns casos as políticas públicas beneficiam apenas grandes produtores ou determinadas culturas. Soja, milho, carne bovina e o resto. O agronegócio é muito mais do que isso. Resumiram e reduziram a importância do agro a 3 culturas, 3 produtos, 3 commodities. Isso é reflexo de um agronegócio pautado em política. Pautado em política. Aí nós vamos lá, agronegócio brasileiro, desafios que afetam a sustentabilidade e a competitividade. Infraestrutura deficiente dentro do Brasil, estradas, rodovias, ferrovias, portos, flutuações cambiais e pressão de custos
Isso é um problema grave que nós temos sobre o agro. Só que aí o seu ministro da Agricultura, que não tem capacidade nenhuma de formular uma análise convincente, desconsidera, assim como o próprio presidente da República. Mudanças climáticas e riscos ambientais. Essa veio para ficar. Pressões internacionais por sustentabilidade. Concentração do mercado e desigualdade no setor. Aí o que acontece? Grandes grupos dominam segmentos importantes do agro, criando dificuldades para pequenos e médios produtores competirem. Isso aqui é a tal da história do livre mercado. Governos que têm pendências com as grandes indústrias, que é o toma lá da cá, inventaram a história do livre mercado, e isso o Bolsonaro também criou, porque também não teve força para tudo aquilo que prometeu em campanha de colocar em prática. Os grandes grupos dominam do mesmo jeito. Burocracia excessiva e legislação complexa. É aquela história, o preto no branco, qualquer um entra, escreve, tudo perfeito, mas na prática não funciona. Burocracia excessiva. E falta de mão de obra e de assistência técnica. E aí eu falo principalmente da agricultura familiar a nível de Brasil. Então, essa é a realidade que nós vivemos. E quem vem trazendo isso a público? Qual é o ministro da Agricultura que vai ter coragem de vir trazer isso aqui a público? Não vai ter, porque ele vai ser cobrado sobre medidas e procedimentos. Como não tem capacidade, é uma pessoa política, ele pode deixar de lado, porque senão vai comprometer ele nas próximas eleições. Criaram um nível de um agronegócio de Brasília super eficiente, produtivo, lucrativo. Esse é o agronegócio de Brasília. Nós queremos ver o agronegócio real, o verdadeiro, que é o que nós vivemos. Esse, com certeza, vai ser jogado aí para debaixo do tapete, para dentro de uma gaveta, porque esse não importa. Tem que criar uma falsa ilusão de um agronegócio de sucesso, porque é esse agronegócio que sustenta a economia do país e é esse agronegócio que dá marketing para os políticos brasileiros. Infelizmente, a gente vê cada pessoa desqualificada falando sobre agronegócio nesse país, mas esperamos que um dia esses assuntos que eu trouxe e outros tantos façam parte das mesas, dos debates em Brasília, quando nós conseguirmos profissionalizar, principalmente o Ministério da Agricultura.